Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol num Outro Nível, a única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. Hoje existem somente bancadas, né? E como vocês sabem, no nosso programa discutimos assuntos dentro e fora das quatro linhas do futebol nacional, internacional e também gestão esportiva. E como vocês sabem, nós sempre contamos com a presença de um analista, de um comentarista, e como vocês perceberam agora, do meu lado esquerdo da tela, lado direito aí dos senhores, nós temos a presença mais uma vez do João Guilherme, que faz parte da família, né, do corpo de analistas do Toque de Classe Futebol num Outro Nível. João Guilherme, diga olá para os nossos colegas. Olá aos amigos que estão nos assistindo, agradecer mais uma vez estar aqui e vamos falar muito de futebol. Perfeito, o tema de hoje é futebol sul-americano. Hoje nós vamos discutir sobre as semifinais da Taça Libertadores da América 2019 e como vocês sabem também, estamos aí há poucas horas, né, dos jogos. Nós temos na chave Argentina, a Argentina propriamente dizendo, né, nós temos Boca e River, o clássico de Buenos Aires, e nós temos Flamengo e Grêmio. Querido, a gente começar já com tudo. River e Boca. O Boca, ele acertou muito nas contratações para essa fase da Libertadores, esse mata-mata da Libertadores. O De Rossi é uma contratação fantástica. É um cara de muita qualidade. Capitão da seleção italiana. Um cara de muita qualidade que acrescentou demais. Mas no Boca e River não tem nem como você opinar o favorito. Não existe um favorito num clássico dessa dimensão. O River, mesmo o River fazendo o primeiro jogo em casa, tudo pode acontecer porque até você vai depender do fator do torcedor. O River faz o primeiro jogo em casa, mas não sabe se o segundo jogo vai ser na Bombonera. Visto o que aconteceu na última decisão entre River e Boca. Que os mandos eram inversos, né? Você teve o primeiro jogo lá na Bombonera, terminou 2-2, se não me engano. Isso. E aí, de forma lamentável, aconteceram aqueles incidentes acerca lá do Monumental de Núñez, né? E a história todos sabem, né? A final acabou sendo realizada a mais de 10 mil quilômetros, não? Final de Copa Libertadores na Europa. Digamos inédito. Que é um atestado de incompetência para a gestão esportiva da Conmebol e no caso das autoridades argentinas também, né? Tanto que quiseram uma final com River e Boca e eles conquistaram as suas vagas de forma digna jogando futebol. O River eliminou o Grêmio, num jogo que as pessoas diziam que o Grêmio já estava na final, estaria na final. E o Boca venceu com propriedade o Palmeiras no primeiro jogo na Bombonera. Em 10 minutos ele resolveu. E no jogo de volta foi aquela coisa que o Boca Juniors sabe fazer muito bem, né? Continuando, Guilherme. Então é um jogo muito equilibrado. Eu acho que não é difícil apontar um favorito. No meu modo de vista, o Boca e River está entre os 3 maiores clássicos do mundo. É mesmo? Qual seria o principal clássico? Eu gosto muito de Barcelona e Real Madrid. É um Barcelona e Real Madrid, muita qualidade, muita coisa fora de campo. E o segundo, então? Sendo um pouco clubista, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Tá bem. Grande jogo. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. E o terceiro, Boca e River. Boca e River. O Boca e River pelo histórico, pela raça. Por você ver o histórico de Boca e River, é jogo que você começa a disputa fora do campo, você termina depois do jogo, acabou o jogo, juiz encerra o jogo não acaba. Não acaba na sua cabeça. Continua. Então, é um jogo, é difícil palpitar para um Boca e River, mas se for para escolher um, eu acho que pela força da camisa, pela tradição, Boca Juniors na final. Você acha que o Boca e o fator casa influenciaria de forma positiva o Boca? Eu acho o time do Boca mais... Hoje, né, nesse ano passado, o River estava melhor, mas eu acho o time do Boca mais inteiro. Ele está chegando mais completo na semi. São 2 grandes times, mas o fator, se realmente é segundo jogo, se mantiver o jogo na La Bombonera, se nenhum imprevisto acontecer, segundo jogo for, com certeza você decidir em casa. Um clássico é um fator muito importante, mas para isso precisa a torcida colaborar, né? Mas eu acredito que o torcedor do Boca e do River aprenderam a lição na última. Que eles tiraram uma final de Libertadores, talvez a que seria a maior final de Libertadores de todos os tempos. Sim. Com um dos maiores clássicos do mundo. Eles conseguiram o feito de fazer esse jogo ser
na Espanha. Então, talvez eles tenham aprendido isso para se comportar para esse Boca e River. Imaginemos a torcida do Boca, digamos que o jogo fosse o segundo jogo que não houve no ano passado, no Monumental de Núñez, se ele tivesse ocorrido lá, o que seria para a torcida do Boca? Aí seria um outro jogo, convenhamos, né? Ganhar um título de Libertadores dentro da casa do River. Então, o que houve foi lamentável e acabou cerceando a torcida do Boca de pensar numa situação dessa, mas a coisa aconteceu ao contrário, o River acabou vencendo por 3-1, né? O jogo de volta no Santiago Bernabéu, e eles escolheram a Espanha, no caso Madrid, que de todas as capitais europeias é a cidade que tem mais argentinos fora na Europa. Você sabia disso? Não sabia. É a cidade que tem mais argentinos fora da Argentina, no caso, é Madrid, na Espanha. No Brasil, acho que é Miami, da cidade que tem mais brasileiro, é Miami ou Boston, nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro lá. Perfeito. Eu ia perguntar para você a questão do futebol. Você falou sobre o nosso querido De Rossi, que foi para lá, né? Eu não sei, Guilherme e colegas, mas teremos Boca e River de um lado de chave de Libertadores durante um bom tempo. Você lembra que durante um tempo eles praticamente desapareceram? O Boca chegou o River rebaixado no Campeonato Argentino, o Boca chegou a não participar de algumas Libertadores. Praticamente há 2 anos a gente tem essa situação de você tem agora Boca e River, os dois muito fortes. E uma coisa que eu falo para os colegas, eu acho que eu já comentei com o Guilherme em off, enfim, nos outros lugares que eu encontro com ele. Por mais que os times brasileiros estejam preparados e bem, Boca e River vivem um outro universo, concorda comigo? Uma outra realidade. O futebol argentino, os caras não acompanham muito o futebol brasileiro. Eles têm a prática de jogo da forma deles, o estilo de jogar da forma deles. Enfim, o campeonato argentino é bem diferente do nosso. Você concorda nessa separação de universos? Com certeza. O futebol argentino, os times argentinos, eles sabem jogar competições assim. Qualquer time argentino numa competição de nível de Libertadores, de Copa Sul-Americana, ele já dá trabalho. Sim. Imagina Boca e River, que são duas camisas extremamente pesadas, duas camisas gigantescas. É difícil demais você bater de frente com o futebol argentino. Assim. E eles gostam de jogar contra brasileiros. Bom, encerramos o nosso primeiro bloco do Toque de Classe Futebol num outro nível. Na sequência, aí a gente começa com Grêmio e Flamengo. Vamos fazer uma análise rápida, pelo menos em 2 blocos, falar de um clássico desse futebol nacional, decidindo vaga na final da Libertadores. Já voltamos. Voltamos, amigos, para mais um bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível aqui pela RVC. O tema de hoje, vocês sabem, são as semis da Libertadores. No primeiro bloco fizemos uma análise rápida sobre Boca e River Plate, o clássico argentino, o clássico máximo, segundo alguns teóricos argentinos, se bem que na Argentina, para quem não sabe, eu sou torcedor do Racing de Avellaneda. Você gosta de algum time na Argentina, Guilherme? Sim, você tem simpatia? Sempre me simpatizei muito pelo Boca Juniors. Sim, pela história, até um sonho que eu tenho de um dia poder acompanhar um jogo do Boca na La Bombonera lotada. Deve ser uma sensação diferente. Eu já fui na Bombonera, mas eu fui no campo, não tinha jogo, mas entrei no campo, no gramado do Racing, El Cilindro. Também eu espero muito poder assistir um jogo no meio da Guarda Imperial. Mas isso são outros 500. Vamos falar de Grêmio e Flamengo. Nós temos 2 situações distintas para a gente poder começar a análise, colegas. A primeira o Grêmio já anda jogando futebol, eu não falo vistoso, mas bem competitivo há pelo menos uns 3 anos. Vamos colocar isso? Desde a final da Copa do Brasil de 2016, quando ele foi campeão contra o Atlético Mineiro. Perfeito? Perfeito. Ótimo. O Flamengo, e aí o Guilherme pode me ajudar na análise, ele tem jogado esse futebol competitivo no final da Copa América, não foi? Chegada do Jorge Jesus. Final de julho, chegada do Jorge Jesus, você tem aí 2 meses de um futebol vistoso.
na minha modestíssima opinião, eu entendo todo, como é que eu posso dizer, esse vislumbre da imprensa, da grande mídia no que se refere ao Flamengo, sim, pela força da camisa, pela qualidade da equipe, um elenco muito bem montado, já o Guilherme vai ver se concorda comigo ou não, mas na fila do pão, olhando para essa câmera aqui, na fila do pão, né, o favorito é o Grêmio, na minha modestíssima opinião. Eu acho que mesmo jogando a última fora de casa, que na minha opinião também é uma vantagem gremista, é jogar a última fora de casa, pelo estilo de jogo do Grêmio, como o Renato monta os times dele, e parece que é uma opção clara que ele fez de não contar com o Luan. Estranho isso, né? Uma queda de rendimento muito grande. Exatamente. Um jogador que há pouco tempo atrás foi eleito o melhor jogador da América. Exato. O Luan jogaria nos 4 de São Paulo? Sim. Você colocaria o Luan no tricolor? Com certeza. Nos 4 de São Paulo, ele seria tranquilamente. No Corinthians, ele jogaria no lugar de quem? Aí você pode escolher, do meio, de ponta. Qualquer um você pode. De centroavante. O Parmeira põe lá do lado. Nossa, do lado do Davis. Nem fala. Bom, enfim. Sobre a análise, na minha modesta opinião, o Grêmio, ele é favorito. Eu até antecipo que a vantagem do Grêmio está de 60% a 40%. João Guilherme, fica à vontade agora. Como é que você analisa essa semifinal, nesse segundo bloco? A questão do Grêmio já está jogando bem há mais de quase 3 anos. O Flamengo de 2 meses bem legais. O Flamengo hoje tem o melhor futebol junto com o Grêmio, consideremos. Mas como é que você vê isso hoje? Como é que você enxerga o cenário das duas equipes? O Grêmio, ele foi semifinalista das 3 últimas Libertadores. Exatamente. Com o Renato Gaúcho. Conquistou o título. E o Grêmio, ele vem de uma classificação onde muitos já davam o Grêmio como eliminado. Uhum. Muito torcedor, incluindo o torcedor palmeirense, que lá, com a vitória lá na arena do Grêmio, acreditava já que estava classificado. Eu não. Quando o Palmeiras abriu o placar no jogo da volta. Eu não. Num jogo rápido, no jogo, abriu o placar cedo no jogo, muitos torcedores acreditaram que o Grêmio já estava fora. Sim. E o Grêmio mostrou mais uma vez a força da sua camisa, mostrou que não chega a 3 semifinais de Libertadores e nem sequência à toa. Conseguir virar o jogo. Isso pode ser motivante para o Grêmio. Analisando elenco por elenco, eu acho que o elenco do Flamengo, em nomes, é melhor. Uhum. Tem mais peças, tanto no time titular quanto no time reserva. Tem um jogador como o Bruno Henrique, que está numa fase, vivendo provavelmente o melhor momento da sua carreira, há pouco chegou na seleção. Bom atacante. O Gabigol, que já quebrou o seu recorde pessoal de artilharia numa temporada. Esse, em setembro, outubro, já passou o número de gols que ele fez numa temporada só, que foi ano passado pelo Santos. Uhum. E o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Flamengo tem um meio-campo muito de qualidade. O Gerson, que eles trouxeram, que era do Fluminense. O Gerson foi a melhor contratação do futebol brasileiro nesse meio de... Não resta a menor dúvida. Você foi visceral agora, cirúrgico. Foi a melhor contratação de todos os times, né, nesse período. Que é o que poucos apostavam. Muita gente nem lembrava do Gerson mais. E numa janela no meio do ano que vieram jogadores, o Daniel Alves, Felipe Luiz, Rafinha, vários jogadores os badalados, os badalados, quem tem se destacado e muito, recebendo elogios não só do Jorge Jesus, mas de outros treinadores e de outros comentaristas, é o Gerson. Porém, o Flamengo, exatamente esse pode ser o problema. Uhum. O Flamengo teve um investimento muito alto para essa Libertadores. A busca pelo título da Libertadores, que já não ganha faz muito tempo. 38 anos. Pode ter uma pressão a mais. Então, teoricamente, o Flamengo tem um time melhor, só que entra mais pressionado que o Grêmio. Sim. Muito mais pressionado que o Grêmio. Isso daí pode atrapalhar. Mas analisando os dois elencos, eu acho que o Flamengo está um passo à frente do Grêmio para chegar à final. Mesmo o Grêmio sendo um time copeiro mesmo o Grêmio deixando de lado em termos do brasileiro, objetivando a Libertadores, buscando o título da Libertadores, eu acho que o Flamengo, pela qualidade, por ter mais peças de reposição, por ter mais opções de troca, por ter opções de mudar o estilo do jogo, eu acho que o Flamengo está um passo à frente. Fator casa.
Fator Maracanã. Você se imagina, já imaginou, já sonhou? A gente geralmente já dizia aquela música do Skank, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, né? Você já pensou em jogar um dia como goleiro, porque o João Guilherme é goleiro, né? Pelo menos nas peladas, nos jogos aí, tem até vídeos no Facebook, no Instagram, mas você imaginou jogar um dia no Maracanã com 60 mil pessoas ou não? Já passou pela sua cabeça? Deve ser para um jogador de futebol, deve ser uma sensação... Perfeito. Inexplicável. O Flamengo é um dos maiores times do Brasil, se não for o maior, você poder entrar no Maracanã, que é um dos principais estádios do mundo. Apesar da reforma ter tirado a magia do Maracanã, mas ainda é um dos estádios mais famosos, mais conhecidos do mundo. Até onde jogar vai diante peso. De uma torcida fanática, isso varia de acordo com a cabeça do atleta. Para alguns pode ser o fator motivante que falta, para outros pode ser a pressão que faz a perna tremer. Exato. Mas eu acredito que para o Flamengo ter uma mescla de jogadores experientes, como Rafinha, como Felipe Luiz e Diego Alves, grande goleiro, e os jogadores mais novos, tipo o Gabriel, o Bruno Henrique, o peso do Maracanã lotado deve ser algo positivo. Exatamente. Bom, vamos para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Aí, no terceiro bloco, no nosso último bloco, vamos finalizar a análise. E eu sei que nós, Guilherme, a gente tem acertado muito, né? Nós vamos palpitar quem que vai para a final. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. O tema de hoje, como vocês sabem, já estão acompanhando, são as semifinais da Taça Libertadores da América de 2019. De um lado, nós temos os argentinos, nossos hermanitos argentinos, Boca e River Plate, poderia estar o Racing ali, né? E do outro, o Racing estava na Sul-Americana, que o Corinthians tirou. E do outro lado, nós temos um clássico nacional, que já foi clássico, que já foi final de Campeonato Brasileiro em 1982, com o Flamengo campeão, e a final da Copa do Brasil de 1997, com o Grêmio campeão. Direto do túnel do tempo, Flamengo e Grêmio do outro lado. Com o Flamengo decidindo o jogo de volta no Maracanã, que vai estar lotado. Continuando a análise, amigos, colegas, agora a questão que fica é: até onde o desempenho dessas duas equipes, eu vou deixar para o Guilherme também para análise, até onde o desempenho dessas duas equipes no Campeonato Brasileiro pode influenciar a chegada dos dois e a disputa dos dois à final. Então você tem, de um lado, o Flamengo, que faz uma campanha muito boa, né, na liderança, até que se prove o contrário, do campeonato. Nas primeiras colocações, ele que veio numa crescente, né? Acabou ultrapassando Palmeiras e Santos, 8, 10 pontos atrás do Palmeiras, e acabou ultrapassando até, pelo menos, a gravação desse programa. E o Grêmio, que, serei bem sincero, ele já está abrindo mão de Campeonato Brasileiro desde 2016, quando ele começou a sua eterna sanha por Copas, digamos assim. Eu acho que as duas coisas não se relacionam, os dois universos, eles não se relacionam. Porque na crescente que o Flamengo estava atravessando o Campeonato Brasileiro, ele fez duas partidas muito ruins contra o Emelec, né? E depois contra o Internacional a coisa melhorou consideravelmente, principalmente no segundo tempo contra o Inter. O primeiro tempo foi sofrível, no jogo de volta a coisa ficou melhor, mas o Grêmio não. O Grêmio demonstrou força nas oitavas e demonstrou força nas quartas e um poder de recuperação muito legal para a sua torcida, enfim, para as pessoas que estavam torcendo para o Grêmio e para aqueles que não gostam do Palmeiras, arrancando aquela vitória no Pacaembu de virada. Então, e mesmo assim, eu acho que o processo, eles não se relacionam. João Guilherme, vamos lá, até onde você interpreta, assim, até onde você poderia interpretar, traduzir para a gente o poder de influência do Campeonato Brasileiro, das campanhas do Flamengo, que quer ser, sim, Campeonato Brasileiro. Eu fico imaginando como seria o final de ano do Rubro Negro sendo campeão brasileiro, da Libertadores e, né, por que não pescar um Mundial Interclubes. Você tem um Flamengo que quer ser campeão brasileiro também. E o Grêmio que,
Você tem desde 2016, 16, 17, 18, 19, há 4 anos ele praticamente abre mão, abdica do título nacional. Como é que você vê esses dois processos paralelos de Campeonato Brasileiro com a Libertadores? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele influencia muito para o Flamengo, do que para o Grêmio. Porque o Grêmio, como você mesmo falou, o Grêmio, quando ele foca nas Copas, ele tira o time do Brasileiro. Ele faz uma campanha no Brasileiro, às vezes faz a campanha, o Grêmio mesmo tendo um elenco, ele faz uma campanha até para evitar rebaixamento, para ficar uma campanha de meio de tabela, porque ele foca exatamente nas Copas, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Agora o Flamengo não, principalmente com a chegada do Jorge Jesus. Ele pode ter o jogo do meio de semana da Libertadores, que no fim de semana do Brasileiro antes ele não poupa o jogador. Ele poupa o que ele tem de melhor. E isso eu acho interessante no Flamengo, porque aí ele pode usar o brasileiro, com o elenco que tem, ele usa o brasileiro até como teste, como preparatório para a Copa Libertadores. Né? Enquanto o Grêmio poupa o time, muito também pela não ter tantas opções quanto o Flamengo tem, o Flamengo ele entra com força máxima. Então, o Flamengo vai pegar o Grêmio na semi-Libertadores. Tem um jogo contra o Brasileiro antes, tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro antes, ele pode montar um padrão de jogo para o jogo contra o Grêmio, usar de teste no Campeonato Brasileiro, fazer alterações no Campeonato Brasileiro do que ele poderia, de situações de jogo contra o Grêmio. Então, ele usa, focando no Brasileiro, ele usa até para se preparar para os jogos da Copa Libertadores, que é ao contrário do Grêmio, que entra com o time praticamente todo reserva, se não for todo reserva, incluindo garotos da base no banco, e aí acaba deixando de lado o brasileiro. Então, acho que o poder do brasileiro influencia o Flamengo, até pelo motivacional. Você ser líder do brasileiro, ganhando jogos como vem ganhando bem os jogos. Então, é uma motivação a mais justamente por você pegar um brasileiro também na semi da Libertadores. O jogador passa pela cabeça do jogador. Se a gente ganha no brasileiro, a gente tem condição de ganhar na Libertadores também. Perfeito. Você acha, Guilherme, que essa questão do Grêmio retirar todo o time teoricamente titular e colocar o reserva, estes aqui não perderiam, teoricamente, já que trabalhou com preparação de equipes esportivas, esse time titular que não joga, comparando com o Flamengo, que coloca todo mundo no Brasileirão, e por que o Grêmio faz isso? Porque tem um elenco menor em qualidade e em quantidade. Você não acha que esses caras aqui do Grêmio, os reservas que não jogam essas partidas aqui, eles perderiam ritmo ou não? Poderiam perder ritmo? Como é que você entende isso? Perde, não tenho dúvida que perde. Esse de tirar o time, se você poupar um time inteiro para um jogo, porque tem um jogo decisivo na próxima semana, é uma coisa que eu não concordo, nunca concordei, nunca gostei. Eu acho que só deve poupar os jogadores, por exemplo, você fez o exame, tal jogador, se ele vai jogar, se ele jogar, ele tem risco de lesão de ficar fora. É que aquele aí TK, né, que eles falam, né? Você faz o exame, você detecta o risco de lesão. Você detectou o risco de lesão, você tira o jogador. Se não, deixa o cara jogar. É a profissão do cara. O cara vive do futebol, então não tem por que ser poupado para um jogo decisivo. O cara vem de bons jogos, um determinado jogador vem de bons jogos. Aí ele tem um jogo antes de um jogo decisivo. Se ele faz um bom jogo antes desse jogo decisivo, ele vai mais motivado ainda para o jogo principal. Então, às vezes você você faz perder o ritmo, você faz perder um pouco o foco, você se desconcentra um pouco, até o elenco mesmo. Perfeito. Até o próprio treinador, às vezes, até perde um pouco o foco. O Grêmio, hoje nós temos o Cebolinha como grande nome, né, do Grêmio, né? Essa é a verdade, né? O grande nome do ataque brasileiro. O grande ataque brasileiro, Cebolinha. Hoje, Cebolinha e Gabigol. Acho que são características diferentes. Cebolinha na habilidade, na armação de jogada. Acho que os dois se completariam. Um ataque com Cebolinha e Gabigol. O Gabriel pela artilharia, pelo faro de gol, não perder gol. E o Everton pela qualidade, pela armação de jogada, pela visão de jogo, por ser um jogador decisivo também. Os dois juntos seriam. Perfeito. E que eu acho que em breve vai acabar sendo o ataque da seleção brasileira. É verdade. Podemos pensar nesse pressuposto, tendo em vista que o Gabigol, por mais que ele seja rodado, é um jogador bem jovem. Ele é bem novo. Ele começou muito cedo. Perfeito. Agora vamos aos momentos dos palpites, lembrando que nós não temos compromisso com o acerto e também com o erro, por isso nós temos errados todos os palpites que nós demos até agora. Mas vamos continuar aqui, porque o brasileiro, ele nunca desiste, certo, João Guilherme? Boca e River, quem passa? Boca Juniors. Tá. Boca e River, eu acho que passa o River ainda. Grêmio e Flamengo. Pôs no Flamengo.
Eu posso no Grêmio. Eu não sei. O bom é que alguém vai acertar. Dessa vez alguém vai. Pera, mas pode errar, né? Não, se mas der pelo menos algum jogo a gente acerta. Não, se você... alguma coisa a gente vai acertar. Pode ser. Ou não, né? Não foi combinado isso. Não foi combinado, é porque eu acho que vai ser o Grêmio e o River, e ele acha que vai ser o Boca mas independente e o Flamengo. de quem passar, será uma grande final. A final será dia 23 de novembro, se não me engano, em Santiago, no Estádio Centenário. Era para o Palmeiras, tá? Mas não, isso deixemos isso para lá. Bom, amigos, encerramos mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. João Guilherme, por favor, pode agradecer os nossos assíduos telespectadores. Agradecer a todos que nos assistiram, que nos acompanharam ao longo do programa. E vamos acompanhar essas semis e final de Libertadores que prometem ser grandes jogos. Perfeito. Esperemos que dessa vez a gente tenha acertado, pelo menos nem no Sul-Americano a gente acertou. Né? Mas vamos que vamos. Bom, senhores, mais uma vez eu agradeço a audiência dos senhores, todo o carinho dispensado ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, né? E voltamos na próxima semana. Fique com Deus.